Você não está apaixonada, você está carente. Seja bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Pietra e eu sou uma das hosts daqui do nosso podcast. Se você também não conhece, nós temos o Beloved Club, que é um clube de devocional que a gente tem toda segunda-feira, às 9h30 no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, clica aqui embaixo para você conhecer também um pouquinho dos nossos devocionais. E hoje, gente, é um sinal do Senhor sobre a sua vida. O tema do nosso podcast é: você não está apaixonada, você está carente. Hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto, porque a Pietra, de 18 anos de idade, amaria ter tido essa conversa antes de muitas decisões que eu tomei na minha vida. Então, hoje eu quero conversar com você sobre isso. Por quê? O inimigo, ele é astuto. Então, ele vai usar isso para que nós possamos, né? A gente vai lá lascar a nossa cabeça nos relacionamentos. Então, se você é uma pessoa que você fala assim, eu tenho dedo podre, porque todos os relacionamentos meus não dá certo. Esse vídeo é pra você. Ou se você tem pedido, eu quero um sinal do Senhor se aquele menino é pra mim. Esse é um sinal. Você tá apaixonada nada, é carência. E eu quero conversar com vocês sobre isso, porque o Senhor lapidou muito o meu coração em relação a isso. E antes de tudo, eu tava lá, né, perguntando no ChatGPT, meu amigo do meu coração, o que é carência pra eu poder explicar pra vocês. Porque às vezes a gente acha que carência são aquelas crianças que cresceram sem os pais ou pessoas que são pobres. Não sei o que tem na sua cabeça, o que você acha que é carência, mas a gente sempre acha que não, a gente não é carente. Mas hoje eu quero ler com vocês o que o meu amigo ChatGPT/dicionário diz o que é carência. A carência, ela é um reflexo biológico, emocional e espiritual da nossa necessidade de conexão e pertencimento. Mas de onde vem a carência? Primeiro, infância. Então, pais ausentes, negligentes ou emocionalmente indisponíveis. Então, se você teve pais ausentes, se você teve pais que não te deram muita atenção, não eram muito presentes. Quando a gente é criança, a gente precisa desse nível de atenção, de amor. E muitas vezes a gente não recebe. E aí acaba nos tornando crianças carentes, querendo buscar isso em outros lugares. 2. Falta de identidade e autoestima. A pessoa não sabe quem ela é. O que vale? Ela faz o quê? Tenta suprir aquilo que ela não sabe que ela é nos outros. Aquilo que ela falta nela, ela vai nos outros, né? E também tem os hormônios da adolescência, que vai fazer o quê? Vai fazer que, você comece a sentir uns sentimentos diferentes, você não tem instrução de ninguém, de como que você tem que lidar com esses tipos de sentimento. Aí junta a ausência do pai, da mãe, que não te dá atenção suficiente emocionalmente, você supre isso em namoradinhos, e aí isso acaba se tornando um ciclo vicioso, onde você tenta sempre suprir. E uma outra coisa que meu amigo ChatGPT falou foi sobre não ter relacionamento com Deus. E é isso que eu concordo 100% que eu vou conversar com você hoje. Por quê? Nosso coração, ele é carente. Por quê? O que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva. E o propósito inicial de que ele criou Adão e Eva, qual foi? Foi para que eles tivessem um relacionamento com o Senhor. Então, a carência, eles não tinham carência porque eles viviam 100% do tempo deles com o Senhor, na presença de Deus. Então, isso era suprido. Só que aí eles pecaram, eles quebraram a aliança e foram expulsos do Jardim do Éden. Dito isso, depois o Senhor, ele veio, né, para selar Jesus, morte de cruz, para mostrar que nós somos... O amor que nós precisamos é do Senhor, enfim. Nós temos agora o Senhor. Só que nós ainda somos seres humanos, carnais,
E a gente tem essa carência. Só que a única forma que a gente vai conseguir suprir essa carência é no Senhor, é em Jesus. Porque é tipo um carregador. Eu não tenho como carregar o carregador do iPhone 15 com o carregador do iPhone 10. Porque é totalmente diferente a entrada. Eu posso até comprar um xing-ling, mas alguma hora a bateria vai dar um pife ali, né? E é assim, o amor do Senhor, a gente só consegue recarregar 100% de uma forma saudável no Senhor. Só que o que acontece? Como a gente não sabe isso desde que nós se tornamos adolescentes, a gente começa, né, isso por toda a vida, gente, não é só adolescente, tá? Adolescente até vai lá fumar a de idade. E aí a gente começa a suprir as nossas necessidades nas outras pessoas. Então, acaba se tornando um nível de carência dentro do nosso coração, ainda mais, né, naqueles dias que os nossos hormônios ficam um pouco à flor da pele vulnerável. E aí a gente acaba se apaixonando por pessoas que, na verdade, a gente não se apaixonou. Foi tudo carência que a gente tá tentando suprir de uma forma errada. E aí, vou te dar alguns exemplos aqui. Quando a gente se apega fácil demais em uma pessoa, idealiza uma pessoa que a gente nem conhece muito bem, interpreta a gentileza como um flerte. Então, se a pessoa ela faz alguma coisa gentil pra você, abre uma porta, te dá um bom dia, você derrubou não sei lá no que no chão, ele falou: "Ó, moça, você esqueceu isso já?" Meu Deus, ele é muito solícito. E aí você acaba idealizando, criando histórias na sua cabeça e você considera aquilo tudo como um sinal do Senhor para sua vida. E aí você acaba se entregando de coração. E quando isso acontece, o seu relacionamento ele tá destinado ao fracasso. Porque você vai querer que a outra pessoa supra em você uma coisa que só Deus pode suprir. E talvez você entre num relacionamento porque você colocou tanto, idealizou tanto a pessoa, que essa pessoa não era aquilo que você idealizou, ela era ao contrário, mas porque você estava carente, você idealizou, achou que se apaixonou e escolheu a pessoa errada. Você não estava apaixonada, você estava carente. Você não amava a pessoa, você amava a ideia de ser amada por aquela pessoa. E aí você começa a idealizar a pessoa que você criou na sua cabeça. Então, hoje eu quero trazer essa consciência para você. Analisa e examina o seu coração. Será que eu tenho suprido a minha carência no Senhor? Ou eu tenho olhado, a pessoa ela pode até ser uma pessoa legal, ela pode até, por exemplo, dando iniciativas que ela tá interessada em você. Mas não quer dizer que é crente que essa pessoa é para você. Não quer dizer que ela vai na igreja, quer dizer que essa pessoa é para você. A gente precisa alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Se você não quer entrar em relacionamentos fracassados, se você não quer machucar o seu coração de novo, você precisa usar a lógica também no seu coração e não deixar que as suas emoções falem mais alto. Porque aí você entra num relacionamento errado e aí você olha e você pergunta: Deus, o que há de errado comigo? Será que você não quer que eu case? Será que você não quer que eu namore? Porque todos os relacionamentos que eu entro dão errado. Aí eu faço minha pergunta: será que você se rendeu completamente e entregou para o Senhor para saber qual era a vontade dele? Porque muitas vezes a gente ama achar um culpado para os nossos problemas, mas a gente não tenta achar a raiz de decisões erradas que a gente tomou. Então, a raiz do problema de relacionamentos fracassados e corações partidos é carência. Carência tentando suprir aquilo que só Deus pode suprir em primeiro lugar no nosso coração. E eu posso te provar isso na Bíblia, em João 4, quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana. O Senhor, ele vai, encontra ela, né, a mulher samaritana, ali no poço, e em Samaria. E aí, essa mulher, Jesus começa a conversar com essa mulher. E aí, Jesus fala para a mulher samaritana, em João 4:14, assim: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água daqui. E ele disse: vá e chame o seu marido e volte. E a mulher samaritana responde: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive hoje não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Diz a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Ou seja, a mulher samaritana tentou 5 vezes. 6, na verdade, né? 5 vezes suprir a carência dela em homens. No 6º, também não deu muito certo. Então o Senhor disse pra ela, Jesus falou: vejo que você teve 5 maridos e o que você tá hoje não é o seu marido. Porque a água que o Senhor nos dá é a única fonte que nós precisamos beber para sermos saciados. Aqui ele também estava falando da salvação, mas ele também estava falando do nosso coração. Por que raios ele tocou no assunto do marido? Porque ela estava tentando suprir em homens o que ela só poderia suprir em Deus. Então, muitas vezes, o problema que você tem enfrentado na sua vida amorosa é porque você tem dado mais vozes aos seus sentimentos, à sua carência, do que fechar a porta do seu quarto e ter momentos com o Senhor para que Ele te preencha com o amor dele. E se você, tipo assim, Pietra, mas já tá passando tempo demais, eu sei que existe carência, mas eu tô ficando velha, tô esperando tempo demais, eu vou ficar sozinha. E aí eu quero te dizer, há tempo para todas as coisas. O Senhor, ele tem um propósito na sua espera. O Senhor tem um propósito porque você tá demorando para ter um relacionamento. E você precisa confiar nele. E quando a gente supre nosso coração no Senhor, as demais coisas elas serão acrescentadas. Quando nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso tesouro na presença de Deus, as demais coisas elas são acrescentadas no tempo certo. Então, se você não tá namorando agora, se você não tem um relacionamento agora, é porque não é o melhor de Deus para sua vida. Nesse momento agora, mas não quer dizer que você não vai casar no futuro, porque o Senhor, ele tem esse sonho para sua vida. Mas existe um tempo certo. Supra, sabe, seu coração no Senhor, porque ele vai te direcionar. O que você quer? Você quer entrar num relacionamento fracassado porque você tá demorando tempo demais e aí você quer passar a sua vida inteira chorando aos pés do Senhor, orando para que o Senhor mude o seu marido, ou você prefere esperar, vivendo o melhor da sua vida para que quando chegar a pessoa certa, a pessoa que vai combinar com a sua estação de tempo que o Senhor tem para você e você vai viver uma vida completa e plena? Qual que é o melhor? Tipo, eu sei que é difícil, às vezes a gente se sente mais carente, mas a gente tem o Senhor, a única fonte que jorra a vida eterna, a única fonte que vai nos saciar. O amor de Jesus é esse amor que vai saciar a nossa vida. Então hoje esse é um lembrete. Não negligencie os seus princípios e valores. Não deixe que o seu coração e os seus sentimentos falem mais alto e faça você escolher caras erradas porque você tá carente. Se você tá carente, passa 10 minutos na presença do Senhor, que Ele vai suprir e você vai viver o melhor do Senhor para você nessa terra. Amém? Então, se eu fosse você, vai orar agora, entrega de coração para o Senhor, porque se você quer viver uma vida plena, escutar os caminhos do Senhor sempre é o melhor. Se você quer viver uma vida sábia, escutar os planos do Senhor para sua vida sempre é o melhor. Então, já pega esse link desse vídeo, envia para aquela amiga que tá solteira ou aquela amiga que tá orando com alguém, e aí ou ela tá de olho numa pessoa que ela nem conversa, ou enfim, ela precisa desse vídeo hoje. E me conta aqui também se Deus falou com você através desse vídeo. E não esqueça de curtir. Então é isso. Foi mais um podcast de hoje. Te espero no próximo. Um beijo e até a próxima.